vou dizer essa palavra, né? Mas eu não posso, tá? Na maioria das culturas, que essa fase líquida ocupe os espaços porosos mais que 90% aqui, tá? E deixe só 10 aqui, ó, pro oxigênio, tá? Até aqui, uma saturação de no máximo 90%, tá? É como se esse risquinho aqui viesse para cá, tá? E a fase gasosa ficasse presa, apertadinho. Até aqui, as plantas conseguem se desenvolver. O solo com saturação de até 90% é possível que plantas que necessitam de oxigênio consigam se desenvolver. Vão ter prejuízo? Vão, porque não vão estar em pleno desenvolvimento, tá? Mas até 10% de espaço só de ar, a planta consegue se desenvolver. Passou daqui já não dá mais. Aí ela já não consegue mais respirar e não consegue se desenvolver, tá? O ideal seria 25. Mas dificilmente tu vai conseguir um solo, principalmente os solos daqui da região, que são solos mais velhos, né? Que já sofreram processo de temperização há muito tempo. Dificilmente tu vai encontrar 25. Vai encontrar 70%, 80% de fase sólida e o resto dividido entre ar e água, tá? Dá para melhorar? Dá. Anelando o solo, algum manejo, né, alguma prática que consiga diminuir ou melhor, aumentar as frações líquidas e gasosas, tá? A água que vai ser absorvida pela planta, né, ou pelo sistema, né, ela vai depender da permeabilidade do solo, certo? Como eu falei para vocês, existem solos que têm naturalmente mais microporos, tá? Ah, é legal ter bastante argila, é importante? É importante ter argila, né? Mas eu não posso ter argila demais. Por quê, gente? O comportamento de um solo que tem muita argila, tá? Vai fazer com que, se eu não tiver o controle da quantidade de água que entra no meu sistema, os microporos vão se ocupar muito rápido de água. E aí eu vou ter o problema de escorrimento superficial ou escoamento da água, certo? E com isso eu vou acabar carregando partículas. As partículas que são carregadas são as menores. Quais são as menores? Argila e matéria orgânica. Esqueci minha água, tá? Certo? Então eu preciso tomar muito cuidado quando eu estou falando em solos muito argilosos, tá? Dá para resolver o problema? Dá. Vou tentar melhorar a agregação e aumentar os espaços porosos. E daí tem mais lugar para a água conseguir infiltrar e chegar nos lençóis freáticos e nas águas subterrâneas. Certo? Tá? Um solo arenoso, qual que é o problema dele? Escoa muito rápido, né? Demora muito para a água ficar retida entre as partículas. Então eu preciso de uma quantidade de água muito maior para que eu consiga saturar esse solo. Certo? Aí eu não vou perder por escorrimento superficial, eu vou perder por lixiviação. E aí vai ter muito nutriente que vai embora, vai sendo carregado pela água gravitacional. Certo? Tá? E quem que determina? Passa reto, passa por lixivia, vai embora, ou fica retido entre as partículas? Quem que determina isso? Quem foi que falou que a argila prende mais a água e a areia não prende? Por que a argila prende e a areia não? Não. Tamanho de partícula? Tamanho de partícula. E o que esse tamanho de partícula me diz? Eu sou pequenininha, não pode passar. Não, tá? Sabe o que diz? As frações pequenininhas têm uma coisa que essa aqui não tem. Carga elétrica. Certo? Cargas elétricas. Lembra quando eu falei na adsorção? Que são atrações eletrostáticas? São cargas elétricas que fazem com que a água fique presa ali, vai subindo por capilaridade. A argila tem carga elétrica. A sua grande maioria é carga negativa. Tá? E a areia até tem, mas é quase que segura a água com muita força, tá? Com muita luta, né? Então a areia aqui
opções, né? Tem de ligar quimicamente, né, com outras frações ou com outros elementos, tá? É o que vai determinar as características químicas e físicas do meu solo. Entendido? Tá? A partir do momento que a gente conseguir entender que o meu solo não é mais um conjunto de partículas de água, de bactérias, de animais, um monte de coisa, e conseguir começar a enxergar o solo como um emaranhado de cargas elétricas, a gente vai conseguir entender as respostas que esse solo dá aos manejos que a gente vai dar para ele, que a gente vai fazer nele. Certo? A partir desse momento, vocês não vão mais enxergar o solo como só um sistema vivo, bonitinho, camadinho, não sei o quê. Ali vai estar pipocando carga elétrica. Se eu tenho argila, tenho carga elétrica. Tenho ligação acontecendo. Eu tenho um tipo de estrutura que vai ser dada naquele solo porque ele tem argila, senão ele não vai ser daquele jeito. Ah, eu tenho um solo que tem uma textura arenosa. Por que a textura arenosa é tão difícil para ter uma estrutura de solo mais coesa? Um solo mais arenoso, né, com textura arenosa, ele é mais difícil de juntar, de fazer grânulos. Por quê? Porque a areia não tem carga elétrica. A areia não junta uma com a outra. Ela precisa de alguma coisa que faça essa cimentação. Então, para o solo arenoso dar conta de produzir, precisa de um apoio. O apoio vem de onde? Matéria orgânica. Vem de outra coisa que consiga juntar as partículas dela, porque ela não tem força sozinha. O solo argiloso não precisa. Certo? Tá? Isso com o tempo agora a gente vai esmiuçando isso e identificando e interpretando por isso. Qual que era a frase mesmo? Cargas eletrostáticas definidas? Vamos falar a frase, não precisa voltar nela. Mas que as cargas, o que elas definem? Elas é que vão definir se o solo vai conseguir ter uma característica coeso ou não, né? Vai definir as características químicas e físicas de cada solo, tá? Se vai ser uma textura mais fluida, se não vai ser, tá? Vamos no intervalinho?